E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos retomar aqui nossas aulas, tá bom? Mais uma aulazinha de matemática aqui, hoje para vocês, com o professor Pablo aqui, dando continuidade às nossas aulas de matemática aqui da semana, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos passar para o conteúdo de geometria, né? Nossa semana, a gente, sempre que possível, a gente faz lá nossa parte de geometria, a parte da matemática 2 aí com vocês, tá? Hoje nós vamos retomar aqui, vamos ver um conteúdo bem interessante sobre os polígonos, né? Hoje a gente vai começar a entender um pouco sobre os polígonos, então, que é a nossa parte de geometria. Sempre a parte que vocês, eu sei que vocês mais gostam aí, é aquela parte que a gente visualiza mais, que a gente consegue enxergar, ver no nosso dia a dia, né? E aí, para alguns aí, é a parte que não tem conta, né? Muita conta para fazer. Então, muitos alunos gostam bastante aí. Mas aqui precisa muita atenção, tá? Então, peguem o material de vocês, peguem um livro. Nós vamos trabalhar aí com a questão com o livro de vocês. Então, prestem bastante atenção aí para vocês não terem problema, tá? Nessas questões aqui da parte de geometria. Bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar aqui os polígonos, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, até nas séries anteriores, com certeza também vocês já estudaram aí um pouco sobre os polígonos, mas hoje a gente vai rever isso aí, né? Para alguns aí a gente vai rever, vai dar mais detalhes sobre o que está acontecendo sobre os polígonos, tá bom? Então, nossa habilidade de hoje, pessoal, é essa daí, que é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano, como em faces de poliedros, tá? Poliedros, vocês lembram que poliedros a gente viu bastante no semestre anterior, né? Vocês viram comigo várias aulas aí sobre poliedros, vários exemplos. A gente viu bastante essa questão dos poliedros. E a gente viu lá que os poliedros, eles eram formados por certas figuras planas. E essas figuras é que são os polígonos, ok? Muito bem. Então vamos lá. No livro de vocês, eu não mencionei aqui a página, né? Mas essa parte aqui é do livro de vocês. Vocês podem procurar aí no sumário aí a página aí direitinho, onde fala sobre polígonos, né? Figuras geométricas, polígonos, que essa parte aqui é do livro de vocês, tá? Me desculpe aí por hoje eu esqueci de botar a página, né? Sempre eu coloco e dessa vez esqueci. Enfim, então aí no livro de vocês, né, nós temos essa imagem aí, né, pessoal? Observe atentamente essas figuras. Então nós temos aí a figura A, figura B, figura C, figura D, figura E, né? Nós temos aí essas duas figuras. A letra B aí aparece até uma elipse, né, que a gente chama isso aí, parece uma circunferência aí mais achatada, né? Essa figura C aí também a gente já viu figuras desse tipo, né? Vocês são quadriláteros, né? Já estou até dando nomes aqui para vocês, né? Essas outras figuras são figuras aí, né? Feitas aí de qualquer jeito. Mas vamos ver, vamos prestar atenção aqui, ó. Essas figuras, pessoal, elas são formadas por linhas simples, né? Que não apresentam cruzamentos, ou por linhas não simples, que representam um ou mais pontos de cruzamento, certo? Então aí são linhas simples, linhas não simples, que se cruzam ou não, né? A gente pode ver aí nessas 5 imagens, nessas 5 linhas aí, que isso realmente acontece. As figuras estão totalmente contidas em um único plano. O plano representado por estas folhas, o plano representado pela folha, né? Então, a gente faz essa figura aí numa folha, aquela folha representa o plano, e essas linhas que foram feitas, elas estão aí dentro desse plano, certo? Por isso, essas figuras são chamadas de linhas planas. Isso aí, essas linhas aí, todas poderiam ser representadas vocês mesmos fazendo numa folha de papel do caderno de vocês, né? Então, como a folha do papel, ela representa um plano, então essas linhas, elas são chamadas de linhas planas. São chamadas de linhas planas, tá? Observando atentamente essas figuras, certo, pessoal? Nós temos aí, ó, quais dessas linhas vocês acham que podem ser chamadas de linhas abertas? E quais podem ser chamadas de linhas fechadas, né?
o que é que vocês podem achar que é uma linha aberta, uma linha fechada? É até um conceito, eu acho que bem simples, vocês aí devem estar em casa aí já respondendo, né? O que é uma linha aberta, né? Quando a gente tem uma parte aberta, quando ela não se fecha, justamente quando ela não é fechada. E quais podem ser chamadas de linhas fechadas? Então, olhando para essas figuras, quais a gente pode chamar de linha aberta? Vamos ver essa letra A. Será que ela é uma linha aberta ou é uma linha fechada? Claro, ela é uma linha aberta, né? Vou botar aqui assim. Ela é uma linha aberta. A letra B. Será que essa linha é aberta ou é fechada? Com certeza você está vendo que essa linha aqui é uma linha fechada, né? Linha fechada. Claro, pessoal, a linha ela vai ser aberta quando as pontas elas não se cruzam, elas não se encontram, né? Se cruzam não, quando elas não se encontram, tá? E ela é uma linha fechada quando elas se encontram no final, ó. A letra C, por exemplo, ela é uma linha aberta ou é uma linha fechada? É uma linha fechada, né? Também é uma linha fechada. A letra D, será que isso aqui é uma linha aberta ou é uma linha fechada? Ela é aberta, né? Apesar, pessoal, deixa eu botar aqui. Apesar dela estar fechada aqui, ó, mas a linha toda, ó, aqui os pontinhos dela não se encontraram no final. Ela se fecha, ela pode até se cruzar, mas o fato dela se cruzar, ela não é uma linha fechada, ela é uma linha aberta. Essa letra E, claro, ela vai ser uma linha fechada, né? Eu quero fazer fechada com X, tu é doido, certo? Ainda bem que os professores de português não assistem a aula, né? Fechada, pronto. Ok, pessoal? Então, linha aberta, linha fechada, é muito fácil, certo? Tem que ver o final, se elas se encontraram lá no final e fechou a linha. Fácil isso, né? Muito fácil de você identificar essa questão das linhas serem abertas ou fechadas. Então, vamos lá. Em qual dos quadros seguintes as figuras desenhadas não apresentam reentrâncias? Aí você diz, meu Deus, o que é reentrâncias, né? Reentrâncias. Aí tem a explicaçãozinha em parênteses, né? São ângulos ou curvas para dentro. Vocês lembram que a gente viu lá nos poliedros, a gente viu lá os poliedros côncavos e convexos, né? Era quando ele tinha uma partezinha para dentro. Mais ou menos aqui você já vai associando, tá? Então vamos lá, em qual dos quadros seguintes as figuras desenhadas não apresentam reentrâncias? Ou seja, ângulos ou curvas para dentro. Claro que aqui na letra B, né? Que ele quer que não apresenta. Todas essas da letra A apresentam, né? Que esses ângulozinhos aqui, ó, esses ângulozinhos aqui, eles estão para dentro, né? Que a gente chama aqui de ângulo para dentro. Aqui a bandeirinha de São João, né? Saudade aí do nosso São João, que a gente não teve, tá com 2 anos, mas vamos ter. Então, essa letra A, ele apresenta essas chamadas reentrâncias, tá? A letra B, ele não apresenta essas reentrâncias. Nós temos aí um quadrado, um triângulo, e aí nós temos outra figura que a gente vai já aprender o nome delas, né? Então, isso aí é muito importante, porque a gente vai chamar esses polígonos de polígonos côncavos e polígonos convexos, certo? Polígonos côncavos e polígonos convexos. Vejam só, identificando os polígonos, tá? Então, vejam só, a linha plana, simples, fechada, limita uma região do plano. A região interna à linha, né? Essa região está representada pela parte colorida em cada figura. Então, pessoal, quando a gente faz uma linha fechada, essa linha fechada, ela delimita uma região do plano, no caso, da folha de papel de vocês. Se vocês fizessem esse desenho aqui, esses desenhos aqui numa folha de papel, vocês poderiam recortar só a região que foi feita com a linha fechada. Uma linha fechada, simples. Linha fechada simples quando elas não se cruzam, né, pessoal? Então aqui nós teríamos, vocês sabem que quando a gente faz essa linha fechada, ela vai delimitar uma região do plano. Tem lá a folha toda, mas quando você faz a linha, você vai delimitar uma região do plano, certo? Aqui nós temos vários formatos.
nós vimos aqui várias formas, né? Nós temos aqui, isso aqui é uma elipse, né, pessoal? Vocês vão estudar isso aqui mais à frente. Isso aqui nós temos uma figura com 4 lados, uma figura com 3 lados. Aqui nós temos uma circunferência, né? Então, são figuras simples, são regiões simples, né? Então, tem o que mais aí, pessoal? Dentre essas figuras, as que estão limitadas por linhas fechadas, simples, formadas apenas por segmentos de reta, são denominadas polígonos. Então, o que são esses polígonos, pessoal? São essas figuras simples, né, formadas por linhas simples, fechadas e formadas apenas por segmentos de reta. Isso aqui é a parte importante, pessoal, ó, que ela é formada apenas por segmentos de retas. O que são segmentos de retas, pessoal? São pedaços da reta, né? Então, polígonos, você tem que lembrar que o polígono ele é formado apenas por linhas retas. Ele é uma figura, uma linha fechada, certo? Ela é uma figura, é uma linha fechada, formada apenas por linhas retas, que são os segmentos de retas, tá? Por exemplo, já vou até adiantando dos exemplos. Uma circunferência, pessoal. Uma circunferência, ela não é um polígono. Por quê? Porque uma circunferência, ela não é formada por linhas retas, certo? Ela é uma curva, tá bom? Então, só é polígono se for formado por linhas retas. Tem que ser formado por linhas retas fechadas, tá bom? Nós temos aí 2 exemplos aí bem interessantes, não é? Então, olha aí. Polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Então, o polígono, a gente ocupa toda aquela região interna que a gente falou aqui anteriormente. Quando você faz uma linha, quando você faz uma figura na folha do caderno, você forma aquela região. Então, aquela região, se ela for de uma figura formada apenas por linhas retas, então ali a gente tem um polígono, certo? Essa parte aqui é muito interessante, pessoal. É a reunião de uma linha fechada, simples, pessoal, é porque ela não se cruzam, tá? Formada apenas por segmentos de reta, com a região interna. Então, a região interna é a parte que a gente tem do polígono, ok? Esse é o conceito, pessoal, não pode esquecer esse conceito do polígono. Muito bem, então vamos lá. Vejamos, então, algumas figuras geométricas que são polígonos. Tá? A gente é acostumado muito só com os polígonos bonitinhos, que a gente vai já ver o que são esses polígonos, né? E tudo mais. Mas a gente pensa que outras figuras não são polígonos, são as figuras mais estranhas. Aqui nessa primeira nós temos um triângulo, né? Você já conhece o triângulo, a gente vai já ver a questão dos nomes dessas figuras. Mas aqui você já conhece que isso aqui é um triângulo, é um polígono. Agora isso aqui, essa letra G, né? Parece aí uma letra G. Isso aí é um polígono, professor? É um polígono. Veja que ela atende todas as características que a gente deu da definição do polígono. Então, quais foram as características? Tem que ser uma linha fechada, aqui ela está até coloridinha, a região interna, né? A linha é fechada, nós até colorimos aí que formou esse G, né? Da região interna, linha fechada, região interna, e ela é formada só por linhas retas. Não tem nenhuma linha aí que faz uma curva. Ela é formada apenas por linhas retas. Então, isso aí é um polígono, sim. É um polígono. Nós temos aqui nesse segundo aqui, nós temos um polígono mais bonitinho, né? Que você já conhece. Esse daí é um polígono também. Região interna, nós colorimos. É formado só por linhas retas e fechadas. Está fechado, formado por linhas retas. Nesse quarto exemplo aqui também, nós temos aí também formado só por linhas retas e fechado. Temos aí a regiãozinha interna dele aí, né, que está formada apenas por linhas retas e está fechado. Então aí nós temos o polígono. Vocês não podem esquecer dessa definição. Formado por linhas retas, segmentos de retas, né, linhas retas, tem que ser fechado, certo? E ocupar aquela região interna, beleza? Muito bem. Então vamos ver aí se vocês realmente captaram aí. Vamos resolver aí essas
primeiras atividades aí, tá, pessoal? Vou dar aí 2 minutinhos, nós temos bastante tempo, daí 2 minutinhos para vocês responderem aí essa questão. Dentre essas figuras, quais as que representam um polígono, tá? 2 minutinhos, a gente volta já. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, estamos aí de volta. Bem simples, essa daí é bem fácil, né, pessoal? Temos aí 4 figuras e a gente tem que dizer aí quais representam um polígono, né? Então a letra A, será que ela representa um polígono? Sim, a letra A sim, ela está aí formada, é uma linha fechada, né? Formada apenas por linhas retas. Então a letra A é um polígono. A letra B, será que essa letra B é um polígono, pessoal? A letra B, não, essa figura B, não. Por quê? Porque vejam que os cantinhos dela aqui, ó, são meio arredondados. Então ela tem uma curva, certo? Ela não tem aquele bicozinho no encontro das linhas. Então a letra B, ela não é um polígono. A letra C, pela aula, eu falei para vocês, né, que é a circunferência. Ela não é um polígono, que ela é toda formada por linhas curvas, né? Ela é uma linha curva para você formar a circunferência. Então ela não é um polígono. E a letra D, nós temos aqui um triângulo, todo mundo conhece, né? Que é um polígono, né? Formado apenas por linhas retas e fechadas. Linhas retas e fechadas. Simples, né? Não tem nada se cruzando também, tá? Então aí letra A e letra D. Letra A e letra D. Então aqui nós marcamos aqui a letra C é a resposta certa. Ok? Fácil, bem fácil essa daí, né, pessoal? Segunda, nós temos aí a segunda, fala um pouco sobre o eixo de simetria das figuras, né? Vocês lembram do eixo de simetria? Nós temos aqui nossas figuras geométricas, né? E aí nós temos aqui os eixos de simetria também sobre as figuras. Das figuras acima, a que possui um único eixo de simetria é. Essa questão do eixo de simetria dos polígonos, pessoal, ela é muito interessante, né? Esse polígono aqui que tem 4 lados, que é o quadrilátero, ele é o que tem mais eixos de simetrias. Eixo de simetria, você tem que lembrar que você tem que partir aqui
nas linhas, né, retas, cortar aqui bonitinho, e aí você vê que é como se tivesse lados espelhados, tá bom? Das figuras aqui possui um único eixo de simetria, é o 2, certo? Que é nosso trapézio, certo, pessoal? Essa questão aqui eu botei só para vocês relembrarem um pouco sobre eixo de simetria, tá bom? Então, pessoal, nós começamos a ver lá no início do nosso conteúdo, nós começamos a ver um pouco sobre polígonos convexos, né? Que foi lá naquela colocação lá daqueles ângulos que eram um pouco para dentro, né? Começamos a ver um pouco sobre polígonos convexos. E nós vimos já também poliedros convexos, né? Poliedros côncavos e convexos. Vocês lembram lá dos poliedros côncavos e convexos. Então, a gente viu lá até que os poliedros, a gente imaginava ele colocado sobre uma superfície e ficava aquele vãozinho, né? Aquela partezinha sem tocar na superfície. Isso era a caracterização de um poliedro convexo. Então, os polígonos aqui, a gente também pode classificá-los entre côncavos e convexos, bom? Então, veja só, quando a região interna de um polígono é uma região convexa, temos um polígono convexo, certo? Nós temos aqui os polígonos que são convexos e aqui os polígonos que são não convexos, certo? Que são, a gente chama de côncavos, os côncavos e convexos. Aqui ele preferiu usar o não convexo. Aí como é que eu vou saber, professor, que esse polígono ele é não convexo? Quando ele tem esses ângulos aqui para dentro, né, pessoal? Como a gente viu lá no início. Ele tem esses ângulos aqui para dentro. Então isso aqui caracteriza de um polígono não convexo. Também tem outra forma, pessoal, que eu acho também interessante, que é quando você faz você pode fazer uma linha em que passa por fora do polígono. Por exemplo, ó, essa aqui, ó. Vejam que eu comecei no polígono, terminei no polígono, mas só que ele passou por fora. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente começa no polígono, termina no polígono, só que ele passa por fora. Nesses polígonos aqui, é impossível você fazer isso. Não tem como você fazer uma linha, começar uma linha dentro, terminar ela dentro e ele ficar com região, com parte dessa linha fora. É impossível isso aqui, certo? Não tem como, em nenhum desses polígonos. Então tem várias formas de você identificar aí os polígonos que são convexos e os polígonos que são não convexos. Os nossos objetos de estudos aqui, pessoal, vão ser, com certeza, os polígonos convexos, certo? É os que mais aparecem, é os que a gente pode fazer mais cálculos, mas são mais interessantes com relação aos cálculos, eles são mais importantes, mais interessantes. Os cálculos são mais fáceis, tá? Então nós vamos estudar aqui os polígonos convexos sem problema. A partir de agora, no nosso estudo, serão abordados apenas os polígonos convexos, tá? Como eu acabei de falar. Então, vai ser nossos objetos de estudos nos polígonos vão ser os polígonos convexos, certo? Então, pessoal, olha, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, é muito importante você saber os nomes que esses polígonos recebem, certo? É muito importante vocês identificarem, saberem os nomes. Esses nomes vão ser importantes. Pessoal, vocês vão estar lá no 7º ano, vai ter uns estudos lá com relação aos ângulos internos, ângulos externos dos polígonos no 8º ano, se eu não me engano. Acho que é no 8º ano. Vocês precisam saber da nomenclatura, saber do nome desses polígonos. Então, essa questão de fazer o nome, dar o nome, vocês precisam aprender. Mas tem muita coisa que tem no nosso dia a dia. E aí vai ficar fácil para vocês fazerem isso aí. Tá? Vocês vão associar, a gente vai fazer aqui associações para que vocês possam entender a questão da nomenclatura dos polígonos. Tá bom? Alguns elementos aqui também, alguns elementos que a gente vai ver aqui também já são conhecidos de vocês, né? A gente já viu lá nos poliedros, a gente lá já viu vértices, a gente já viu lados. Só que lá nos poliedros tinha arestas, os polígonos eles não têm arestas, eles só têm os lados, os ângulos e os vértices, certo? Então tem essas figuras aí, bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui por hoje, nossa aula está terminando, tá bom?
nós vamos ver esse conteúdo mais detalhado. A gente vai ter a próxima aula ainda envolvendo os polígonos. Então, na próxima aula a gente vai ver detalhada a questão de nomes, aprender essas nomenclaturas. Então, fiquem com o caderno aí a postos, porque na próxima aula a gente vai ver a questão dos nomes desses polígonos tudo certinho e bonitinho, tá bom? Então, fiquem atentos, até a próxima aula.